Eu não tenho absolutamente nada contra a inocência das pessoas. Mas tem gente dizendo que esse projeto de terceirização está pensando no país, está pensando na melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores. Isso é inocência. Isso é inocência. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre terceirização. Ontem foi aprovado na Câmara dos Deputados o projeto que prevê a terceirização, inclusive, da atividade fim das empresas, inclusive na administração pública. Antes da gente começar o tópico de fato, que é para tirar algumas dúvidas das pessoas sobre quais cargos podem ser afetados, se isso já afeta concursos autorizados e coisa e tal, a gente precisa primeiro entender o que é a terceirização. Só para você ter uma noção, hoje, se uma empresa precisa que uma atividade seja desempenhada, ela contrata uma pessoa para fazer isso. Então, eu preciso de alguém que atenda telefones para mim, eu preciso de alguém que redija relatórios ou qualquer que seja a atividade. Eu vou ao mercado de trabalho e trago uma pessoa para fazer isso. E essa pessoa ela vai receber 13º, férias e toda aquela história. Ontem foi aprovada uma lei que permite que, em vez de eu contratar uma pessoa, eu vá a uma empresa e essa empresa tenha esses funcionários. Então, essa empresa, eu não vou contratar mais uma pessoa, eu vou contratar uma empresa e essa empresa vai me fornecer aquela mão de obra, esse termo é horroroso, aquela mão de obra que eu preciso para desempenhar uma determinada atividade, beleza? Algumas pessoas estão dizendo, porque não vai haver perda de direitos, porque a empresa terceirizadora, ela continua tendo que cumprir as regras da CLT. Uma das coisas que essas pessoas não previram é que esse projeto aprovado ontem, que é o PL 4.302 de 98, é um monstro aí de verões passados, como eu já disse, ele prevê também a possibilidade de quarteirização. E aí é que mora um dos riscos. Trabalhando no parlamento, aí ao longo dos últimos tempos, eu percebi que muitas das coisas não são tão bonitas como quando elas estão escritas. Na prática, elas funcionam de um jeito um pouquinho mais feio. A quarteirização prevê que eu posso contratar uma empresa que pode contratar outra empresa. E aí é que mora o perigo. Eu sou empresário, eu sou dirigente do órgão público e eu contrato esta empresa para poder me fornecer a mão de obra que eu preciso, sim? Essa empresa ela pode contratar outra empresa. E a partir do momento que ela contrata outra empresa, essa outra empresa pode ser simplesmente uma pessoa física com CNPJ. Então, essa pessoa física com CNPJ, ela deixa de receber alguns dos seus direitos. As pessoas discutem que, não, mas em outros países, como Estados Unidos, como Austrália, as pessoas não têm essa quantidade de direitos e a Previdência ela é só um roubo do dinheiro que a pessoa deveria ter. E, em certa parte, de certa forma, eu concordo com isso. De fato, isso muitas vezes acontece. Porque você pensa, as pessoas que contribuíram aí, ao longo dos últimos anos com a Previdência estão recebendo muito menos do que elas deveriam. Mas a questão não é essa. A questão é que a ausência dos direitos trabalhistas não vai gerar benefícios para o trabalhador. Em outros países que não nasceram com essa, que não se desenvolveram com essa vocação paternalista, entre aspas, eu também não gosto desse termo, mas que não se desenvolveram com essa vocação, eles têm uma estrutura em que o salário tende a ser um pouco maior, as condições tendem a ser um pouco melhores, embora isso não seja verdade para todas as pessoas, né? A gente tem que lembrar que a parte de baixo do trabalho, a base da cadeia alimentar sempre vai ser muito prejudicada, são sempre as pessoas que vão estar na linha de pobreza, que vão ter que trabalhar 3, 4, 5 empregos para se manter, mas esses países eles tendem a ter para aquelas pessoas na classe média, nas classes superiores, condições muito melhores. E mesmo esses países, e algumas das pessoas que dizem essas bobagens ignoram isso, nas empresas de mais alto calibre, elas oferecem férias remuneradas, elas oferecem bônus, elas oferecem uma série de benefícios que se equiparam àquilo que a gente tem aqui. 13º não é benefício. 13º é simplesmente um ajuste no pagamento dos trabalhadores. Tem meses que você trabalha 5 semanas, tem meses que você trabalha 4 semanas. No mês que você trabalha 5 semanas, você recebe o mesmo tanto que no mês que você trabalha 4 semanas. Isso não faz o menor sentido. O 13º não é benefício, o 13º é um ajuste na remuneração. A partir do momento que eu contrato uma empresa e eu pago mensalmente para ela, para essa pessoa jurídica, as coisas acabam não se ajustando como muitas das pessoas acham que elas vão se ajustar. E qual que é o problema desse projeto? Esse projeto prevê também a possibilidade de a gente terceirizar as atividades no serviço público. Algumas coisas que são importantes.
O concurso ele é a forma mais justa que a gente tem de ingresso hoje. Ele tem uma série de imperfeições, ele tem uma série de problemas, mas ele é uma forma muito justa, porque você estuda, estuda, estuda e aquelas pessoas que forem melhores no concurso serão aprovadas. Novamente, é uma série de problemas aí, mas hoje é isso que acontece. O concurso ele é um mecanismo de moralidade, então você não contrata só os amigos. Algumas coisas que as pessoas não sabem é que alguns dos políticos mais poderosos do país são donos de empresas de terceirização. Então, para aquelas pessoas que acham que a terceirização foi aprovada em prol do país, para dinamizar as relações de trabalho, bem-vindo ao mundo real. Não é assim que as coisas funcionam. Então vamos lá, quem é que ganha com isso? As empresas terceirizadoras e algumas empresas privadas que vão poder reduzir os seus encargos sociais por meio da contratação dessas empresas. Quem é que perde? Obviamente o trabalhador, porque esse ganho, essa modernização, ela não vai ser revertida para o trabalhador, que vai continuar ganhando pouco, muitas das vezes vai ter seus direitos prejudicados, só vai ser contratado como pessoa jurídica, com o seu CNPJ individual, para a partir daí as empresas poderem evitar o pagamento de encargos, e o concursando que pode vir a perder, a gente vai falar sobre isso. Primeira coisa, quais cargos vão ser afetados? Em tese, não há limites para a terceirização, então qualquer cargo pode ser afetado, inclusive policiais, inclusive magistrados, inclusive analistas tributários, auditores fiscais da Receita e etc. Eu, pessoalmente, acredito que isso vai acontecer, eu não quero acreditar que isso vai acontecer, por enquanto não há razão para pânico, mas a gente só vai conseguir entender o alcance disso daqui a alguns dias, quando isso realmente começar a andar. Em quais esferas isso vai acontecer? Isso pode acontecer em todas as esferas, federal, municipal, estadual, não há limitação. Algumas pessoas viram e dizem assim, gente, mas e o STF? O STF não vai declarar isso inconstitucional? O artigo 37 da Constituição diz que a contratação para o serviço público, que o recrutamento de servidores dar-se-á por meio de concurso público. Primeiro, o STF vai ter que ser provocado, algumas entidades já estão se manifestando para isso, e segundo, o STF vai ter que julgar essa causa, o mérito disso, como é que os bacharéis se manifestem aí. Deixa eu só escurecer um pouquinho aqui que está claro. O STF vai ter que julgar o mérito disso para isso poder ser derrubado. Então, assim, até que isso aconteça, isso pode levar semanas, meses ou anos, as coisas continuam como elas estão. As pessoas estão perguntando, Fernando, o que você acha? Minha opinião é absolutamente relevante nesse sentido. O que eu acho é que as relações de fato têm que ser dinamizadas. A CLT é uma lei antiga que não prevê algumas das coisas que a gente tem vivido hoje em termos de mercado de trabalho, mas isso que foi feito não é a solução. A solução é a gente procurar uma dinamização na forma de você poder ter um trabalhador que desempenha algumas outras atividades, que tem uma relação mais dinâmica realmente no sentido de crescer junto com a atribuição, de crescer junto com as necessidades da empresa. O que se quer hoje é reduzir os direitos dos trabalhadores para que as empresas possam ter uma sobrevida. Eu acho que a empresa ela precisa de fato de uma sobrevida, ela precisa respirar, ainda mais num ambiente de crise. Mas será que essa é a melhor solução? Algumas pessoas ficaram perguntando, Fernando, afeta concurso já autorizado? Sim, se essa terceirização ela vier a ser aplicada na forma como ela pode ser aplicada, não há nenhuma razão para que os concursos já autorizados não sejam afetados. Os concursos com editais publicados, aí já é um pouquinho mais complicado, né? Os concursos com editais publicados, eles têm uma previsão de uma quantidade de vagas. Recentemente, em Brasília, teve um concurso da TerraCap e esse concurso tinha uma quantidade de cadastro de reserva enorme e, de repente, esse cadastro de reserva foi enxugado agora, anteontem, um dia antes da terceirização ser aprovada. Não sei se tem relação, mas é um exemplo do que, em tese, poderia acontecer com alguns concursos. A gente oferece 10 vagas e aquelas outras 100 vagas que poderiam ser providas por meio de concurso podem ser terceirizadas, nunca se sabe. Algumas pessoas falam, e eu acho que isso é uma noção importante, porque eu tenho vergonha desse país, e aquelas bobagens que a gente vê em rede social. Não tenha vergonha do seu país. Trabalhe para que ele melhore. Busque melhorias. Como que você faz isso? Exigindo seus direitos como eleitor, exigindo seus direitos como cidadão. Algumas pessoas falam de desistir de concursos públicos. Você quer desistir? Desiste, porque se você na sua primeira dificuldade, no primeiro agito que tem, você fala assim, não, mas então, para mim não dá mais, você não tem condições emocionais de lidar com o que os concursos são. Nós vivemos, com certeza, momentos muito melhores aí nos últimos 8 a 10 anos, em que a gente tinha uma profusão de concursos e que as coisas estavam andando, os salários estavam aumentando, e esse cenário está
lentamente sendo alterado para um cenário que não é tão positivo para a gente. Concursos vão continuar existindo? Eu acredito que sim. Mesmo que em menos áreas, mesmo que com menos vagas, eles vão continuar existindo, mas você só precisa de uma vaga. Então, se você está querendo desistir por causa disso, enfim, eu não tenho muito a fazer. Eu sempre digo para as pessoas que eu não convenço ninguém a prestar concurso, mas uma vez que você esteja convencido a fazer isso, aí a gente começa o nosso trabalho. Quem é que vai resolver isso? As pessoas ficam falando, mas ninguém vai fazer nada? A gente tem que fazer alguma coisa. É a gente que é responsável a partir desse momento por realmente transformar essa situação que a gente está vivendo. Algumas pessoas vão optar por não fazer nada e tudo bem, é assim que o nosso país funciona. Mas se você quer fazer alguma coisa, a primeira coisa que você vai fazer é continuar estudando. Esse é o ponto fundamental. Você vai continuar estudando porque, primeiro, estudo nunca é perdido e, segundo, pode ser que nada disso se realize, que os concursos continuem exatamente como eles estão acontecendo hoje e aí quem para de estudar agora, quem se abala todo e cancela todos os planos por causa disso, só sai perdendo. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é continuar estudando. A segunda coisa que você precisa fazer é mandar mensagens para os seus parlamentares. Twitter, Facebook, Instagram, e-mail. Tudo que você puder, todo meio que você puder. Mande a sua mensagem para o seu parlamentar exigindo a retirada da administração pública desse projeto. Se você quiser, ainda melhor, diga que esse projeto de terceirização é uma afronta aos direitos dos trabalhadores e que essa modernização do trabalho deveria ser feita de uma forma muito diferente do que está sendo proposto pelos nossos parlamentares. Provavelmente, muitos deles, inclusive, legislando em causa própria. Não vou citar nomes para evitar processos, mas eu acho que entendedores entenderão. Outra coisa, algumas organizações estão fazendo petições públicas. A gente tem várias petições públicas contra a terceirização. Isso leva 3 ou 4 minutos. Se você demorar demais para você assinar, então não deixe de assinar. Eu não sou particularmente fã de petições públicas, mas eu acho que elas são um mecanismo para mostrar a insatisfação, para trazer mais pessoas, para trazer esse tipo de debate à mídia, para trazer esse tipo de debate para outras pessoas que não sabem o que está acontecendo. Gente, político tem medo do povo. Se você entender isso, se você entender a força que você tem, se você entender a força que a gente coletivamente tem, a partir do momento em que a gente decide que um projeto não é do nosso interesse, você começa a agir diferente. Política tem a ver com interesses. Qual que é o meu interesse? O meu interesse é que os concursos públicos continuem existindo. Então eu vou lutar por isso. Eu vou assinar as petições, eu vou entrar em contato com os parlamentares, eu vou expor a minha opinião e dizer: o senhor não vai conseguir o meu voto no ano que vem. Ano que vem nós vamos ter eleições novamente. Eu espero que todos nós nos lembremos disso. A nossa memória como eleitores, como população, é muito curta. Tem gente que não sabe no parlamentar em que votou nas últimas eleições, tem gente que não sabe nem quem votou para governador, enfim, qualquer que seja o caso. Então, lembre-se disso. Político tem medo de povo. Se você não exercer os seus direitos agora, fazendo barulho, indo para as manifestações que certamente vão surgir, nada vai mudar. É a força de cada um de nós que vai construir essa alteração. Então, faça o que você puder, faça barulho. Se você só quiser ficar sentado, só quiser mandar mensagem para as pessoas, só quiser fazer barulho em rede social, faça isso, porque isso já é muita coisa. O parlamentar que percebe que a população está insatisfeita, começa a pensar diferente em relação a isso. E nas manifestações que surgirem, em toda oportunidade que você tiver, converse com as pessoas sobre isso, fale para as pessoas agirem em relação a isso. Pode ser que nada aconteça, mas pode ser que tudo aconteça. E cada um vai ter a consciência que merecer quando esse momento chegar. Combinado? A gente se vê no próximo vídeo. Não deixe de trabalhar. Até lá.